Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Quem está feliz, diz glória a Deus. Felizes somos nós que fomos eleitos, convidados, capacitados e fortalecidos para a grande e maravilhosa obra de Deus. Amém? Convido os irmãos nesse dia de muita alegria, fazermos uma leitura devocional que está contida no capítulo 118, Salmo 118, livro de Salmos, Salmo 118. Nós vamos ler alguns versículos, alguns versos, né? O livro de Salmo traz versos. Nós vamos ler alguns versos alternados nesse devocional. Salmo de número 118, verso 1 do Salmo 118, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repete comigo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o verso de número 15 do Salmo 118. Verso de número 15, Salmo 118. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. Repete comigo: a mão do Senhor faz proezas. Algumas versões vão trazer a destra do Senhor faz proezas, que é o tema do estudo dia. Para o verso 26 do Salmo 18, diz assim: bendito da casa do Senhor nós o abençoamos. Senhor Deus, luz, tornem a festa com ramos até as pontas do altar. Amém? Feche sua Bíblia, coloque sobre a cadeira, feche seus olhos e coloque a sua mão no seu coração. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa manhã com fome e com sede da Tua palavra. Palavra, Senhor, que tem nos alimentado, a Tua palavra, Senhor, que tem nos fortalecido, a Tua palavra, Senhor, que nos capacita para vivermos o verdadeiro Evangelho. Nessa manhã de estudo, Senhor, abre os nossos olhos para que por eles possam adentrar a palavra, aprofundando, Senhor, até os nossos corações. E lá chegando, a sua palavra possa ser semente, aquela boa semente que em terra fértil vai florescer e vai dar frutos na proporção de 100 por 1. Assim nós oramos e pedimos para que o Senhor possa nos capacitar nessa manhã, no sentido de ouvir, compreender e guardar a sua palavra. Ela mesma que diz no Salmo 119: guardei os seus estatutos para não pecar contra ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus e a igreja diz amém. Glória a Deus.
Salmo 118, um dos salmos mais lindos, embora seja difícil escolher um salmo lindo, porque se colocar uma relação dos mais lindos, eu diria para os irmãos que os 150 salmos são os mais lindos. O livro de Salmos, ele nos leva ao louvor, à adoração, à reflexão sobre a palavra de Deus. Não à toa que esse livro foi citado por Cristo e pelos apóstolos de Cristo quando escreviam o Novo Testamento, por várias e várias vezes. Ele não foi só citado, mas o livro de Salmos foi vivido, foi vivenciado, como podemos ver nesse próprio Salmo 118, e daqui a pouco nós falaremos sobre isso. No entanto, alguns irmãos que gostam de um pouquinho de curiosidade, basta você jogar na internet que você vai encontrar que antes do Salmo 118, existem 500 e alguma coisa de capítulos. E depois do Salmo 118, 500 e poucos também capítulos. O que significa que eu estou olhando para cá, para o meio físico da Bíblia. Ou seja, o Salmo 118 revela dentro da Bíblia o seu meio, porque antes dele nós temos um número X de capítulos e depois dele nós temos o mesmo tanto de capítulos. Então esse aqui seria o centro em relação a capítulos da Bíblia. E não à toa que esse Salmo 118, ele está entre o menor capítulo da Bíblia, qual seja, o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. E, pulando para posterior, nós temos o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. O Salmo 119 conta com 176 versos. Então o Salmo 118 fica entre o menor e o maior capítulo da Bíblia. E ele se situa exatamente no centro do número de capítulos anteriores e posteriores a ele. E o Salmo 118, então, traz 29 versos. E se eu contar os 29 versos, a metade exata desses 29 estaria, então, no verso de número 15, que tem 14 antes e 14 depois. E esse verso 15 que nós acabamos de ler, diz que nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. E a mão do Senhor faz proezas, ou a destra do Senhor faz proezas, é o tema do nosso estudo desta manhã. E quando eu olho para esse versículo, eu não só vejo a mão do Senhor fazendo proezas, mas eu vejo a alegria na casa do justo, os gritos de vitória na casa dos justos. Eu vejo nesse versículo os justos gritando vitória, porque nós vencemos, porque nós já vencemos, porque a sua vitória já foi decretada no céu, porque você já venceu. E essa dificuldade que você está passando hoje, essa batalha que você está passando hoje, eu profetizo na sua vida vitórias no nome do Senhor Jesus. Acontece, irmãos, que quando eu olho para o verso de número 15, eu vejo a alegria que é uma conquista, a alegria que é uma competência do Espírito Santo. E Paulo lá em Gálatas 5 vai chamá-la de fruto do Espírito
Espírito Santo. Então eu vejo aqui não só a presença do Espírito Santo, o agradável de Deus, mas eu vejo aqui, mais do que isso, eu vejo aqui o povo de Deus se deliciando no seu fruto, no fruto da alegria do Espírito Santo de Deus. Porque se eu tenho o dom como uma habilidade, eu tenho o fruto como uma competência, algo que já foi cristalizado. E essa reunião de habilidades, que são os dons do Espírito Santo, nos dão as competências que são os frutos do Espírito Santo. Então eu vejo aqui a presença não só do Espírito Santo de Deus nesse verso, mas eu vejo aqui nesse verso a presença do Espírito Santo de Deus no coração do justo que grita vitórias. Verso 1, quando nós lemos lá no verso 1 do Salmo 118, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu vejo aqui a presença do Deus Pai, o Deus que é bom, o Deus que planeja para que o seu filho execute com a capacitação do Espírito Santo de Deus. A Trindade, a Santíssima Trindade, ela tem cada uma das pessoas, embora sejam a mesma pessoa, a Santíssima Trindade tem uma função de nos edificar e de nos levar até o mar de vidro, é onde a gente vai ler daqui a pouco. Então a Santíssima Trindade tem o Pai que planeja, o Pai que é bom, o Pai que faz com que nas nossas vidas tenha um plano, tenha um propósito. E a Bíblia vai dizer que o homem faz planos no seu coração, mas quem dá a palavra final é Deus. O plano não é meu, o plano não é seu, o plano é de Deus. Por quê? Porque Deus é bom e bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor. Amém? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sim, a misericórdia de Deus dura para sempre. E no outro verso que nós lemos, mais na frente um pouco, e aqui já evidenciei junto com os irmãos a presença do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, a presença nesse salmo de um louvor, de uma adoração ao Deus Pai Todo-Poderoso. E aí eu pergunto aos irmãos, onde está o Filho então? Onde está a presença do Filho nesse verso, nesse Salmo 118? E nós lemos lá a partir do verso 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Quem veio em nome do Senhor? Quem veio em nome do Senhor? O nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui eu vejo a presença de Jesus Cristo. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É assim que o povo gritava um domingo antes da Páscoa, antes da morte e da ressurreição de Jesus, quando ele entrou triunfante em Jerusalém, e o povo gritava, bendito o que vem em nome do Senhor. O povo citava, simplesmente quando gritava lá, o povo citava esse verso do 118, fazendo uma referência a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, bendito aquele que veio em nome do Pai, aquele que veio para executar a obra maravilhosa da mão de Deus. Bendito seja aquele que está sentado no trono à direita de Deus Pai, aquele que é a referência da mão direita do Deus Pai. Cristo está sentado no trono à direita do Pai. Perto dessa mão de Deus que faz proezas, se assenta o Filho. E ele então é a referência das proezas de Deus para as nossas vidas. E eu vou mais longe um pouquinho, irmãos. Jesus Cristo é a referência de toda a bondade, de todo amor e de todos os outros atributos de Deus. Porque se Deus se apresenta como um Deus de providência, Deus se apresenta lá no Horebe, lá para Abraão, como o Deus que provê, o Deus que
Deus proverá. Deus se apresenta como o Deus da prosperidade. E quem que Cristo é? Cristo é a nossa referência de prosperidade, qual seja, lá em Efésios Paulo vai dizer: vocês têm em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é a referência da prosperidade, Cristo é a referência da cura de Deus, Cristo é a referência do Deus do exército, porque Cristo é quem luta, quem é o coronel das forças de Deus no céu. Cristo é a referência do amor de Deus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por meio de Cristo, Deus referenda o amor que Ele tem na humanidade, em mim e em você. E Cristo, então, é aquele que executa a vontade do Pai. Cristo é aquele que no seu momento de angústia gritou para Deus: Pai, se for possível, afasta de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, seja feita a sua vontade. Cristo é quem executa a vontade do Pai. Cristo é quem faz aquilo que o Pai planejou. E nessa manhã, que os planos de Deus, que a execução de Cristo e a capacitação do Espírito Santo seja sobre a sua e sobre a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Apocalipse. Um livro com simbolismos, com referências. E hoje, pelo que nós colocamos no tema do estudo, nós vamos fazer um breve estudo dos capítulos 15 e 16 de Apocalipse. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um feedback, de fazer com vocês uma devolutiva do que nós vimos até agora. Nós que começamos no ano passado, lá no capítulo 1 de Apocalipse, não tínhamos muita intenção de adentrar, de aventurarmos livro afora, mas pela unção do Espírito Santo de Deus, fomos comissionados a falar desse livro. Livro muitas vezes não é entendido, livro que muitas vezes as pessoas olham para ele até com medo. Mas o Apocalipse é um livro que traz várias e várias revelações para as nossas vidas. E eu gosto muito de entender Apocalipse dentro de uma perspectiva de sessões. E eu já falei aqui por várias vezes que o número 7 representa a perfeição de Deus. E no estudo de sessões do livro de Apocalipse, nós temos exatamente 7 sessões. E nós estaríamos hoje aqui falando nesses 2 capítulos, 15 e 16, exatamente da 5ª sessão, que fala dos flagelos ou das pragas, que seriam os últimos, na perspectiva da ira de Deus, da finalização, da conclusão da ira de Deus. Ora, nós já passamos do 1º ao 3º capítulo, que é considerada uma sessão que trabalha a perspectiva de 7 candelabros. São as luzes, que são as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Então, essa primeira sessão explica sobre os 7 candelabros, explica sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Depois, nós vamos do capítulo 4 até o capítulo 8, falar do livro do Cordeiro, da abertura dos selos, e nós vamos falar de 7 selos. E esses 7 selos
representa a tribulação do mundo contra os candeeiros, contra a igreja. Os 7 selos representam o mundo querendo destruir os lá da primeira sessão, qual sejam os candeeiros, as igrejas, ou numa perspectiva mais unitária, a igreja que pertence a Cristo Jesus. Mais para frente, depois que se termina os selos, entram então do 8 ao 11 as 7 trombetas, que é a terceira sessão. E essas 7 trombetas representam a advertência de Deus para a sua igreja. As 7 trombetas representam que Deus está falando: convertam-se, vão ali e voltem, na contramão do mundo, porque se vocês não fizerem isso, vai chegar num ponto que a taça da minha paciência vai encher, que a taça da minha ira vai encher e vai se transbordar. E Deus está avisando. A trombeta, historicamente, ela é um instrumento que serve para avisar. Tanto que muitos ficavam na entrada da cidade com a trombeta na mão, avisando que lá vinha o inimigo conforme se trocava a trombeta, avisando que estava chegando alguém importante conforme se tocasse a trombeta. De forma, irmãos, que nessa sessão das 7 trombetas, nós temos um Deus revelando para o escritor João, revelando para o apóstolo João, que as trombetas estão tocando para informar para o seu povo que está vindo o momento, que está chegando o dia do Senhor. As trombetas, portanto, não só avisam, mas elas têm um impacto sobre 1/3 da natureza, 1/3 das águas, 1/3 da terra, 1/3 dos vegetais, 1/3 dos homens, causando um impacto de 33,3% onde elas vão, como um aviso. E o aviso das trombetas está dizendo para nós: ou vocês se convertam, ou a taça da ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Mas não se converteram. Na próxima sessão, nós temos os inimigos da igreja de Deus. O dragão, a Babilônia, a grande prostituta, o falso profeta e a besta. E do 12 ao 14, então, nós vemos uma série de ataques, agora não mais do mundo, agora não mais do homem, agora nós temos uma reunião de forças do mal, que vão atacar a igreja e que vão atacar o seu Filho, Jesus Cristo. Nós temos então os inimigos nessa sessão do povo de Deus. Agora abrindo a 5ª sessão, onde nós teremos os últimos flagelos, as últimas pragas, onde nós conheceremos então que agora Deus não vai mais, a partir das taças da ira de Deus, incidir sobre a metade, sobre 1/3, sobre 33,3%. Agora, nós vamos perceber que as taças da ira de Deus, ela tem um poder total. Deus aqui está dizendo para nós, e caminhamos novamente para o crepúsculo, caminhamos novamente para um fim, da primeira até a última praga, do primeiro até o último flagelo das taças de Deus. Nós verificamos de forma paralela às outras sessões, que historicamente está sendo construída a
agora uma destruição total. Não mais pelas metades, não mais em percentuais, não mais em 1/3. Mas agora, nós não temos mais a mistura da ira com a misericórdia. Nós não temos mais a mistura nessa taça da ira de Deus com a misericórdia, com o amor de Deus. Agora nós vemos uma taça cheia da ira de Deus que transborda, mas sem mistura nenhuma, sem misericórdia nenhuma. Porque foi dado o tempo para a conversão, foi dado o tempo para que o coração do homem pudesse se converter a Deus. Leva os irmãos até o livro de Salomão, o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Amém? Aquele teimoso, aquele que não se curvou aos propósitos de Deus, aos planos de Deus na sua vida, eles vão ser destruídos. Não foi falta de aviso. Lá na seção de número 3 do livro de Apocalipse, nós já ouvimos aqui hoje, as trombetas avisam, informam, orientam. Orientam que o que vem pela frente não mais terá uma proporção, um percentual diminuído, mas o que virá pela frente tem uma proporção geral. E nós podemos então aqui, irmãos, verificar uma referência com o capítulo 15 e 16 de Apocalipse. Uma referência extremamente interessante com o povo de Deus saindo do Egito. Moisés foi eleito como libertador daquele povo. Moisés foi escolhido por Deus. Êxodo 3 vai dizer isso para nós, quando ele está pastoreando algumas ovelhas do seu sogro Jetro. E ali naquele local, Deus aparece com uma sarça ardente, inconsumível. E de forma curiosa, ele se aproxima dessa sarça. E ali então ele tem um encontro com Deus. E Deus o capacita, e o Deus o leva a ser aquele que vai representar o céu, junto do povo de Deus, ali no Egito. O povo que andava na escravidão, o povo que andava no sofrimento, o povo que andava pedindo a misericórdia de Deus. Aquele povo foi instruído, aquele povo foi tirado dali pelas mãos de Deus, usando Moisés como um instrumento de execução do plano de Deus. Essas pragas do capítulo 15 e 16, esses flagelos se assemelham às 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. Considerando que o líder maior do Egito, o Faraó, endureceu o seu coração. E se você pegar no livro de Êxodo, nessas passagens, quando Moisés vai fazer o pedido para sair com o povo de Deus dali, tem 3 momentos. Uma, que a Bíblia diz que o Faraó endureceu o seu coração. O outro, que a Bíblia diz que o coração do Faraó endureceu-se. E uma terceira,
Agora é a ação de Deus, que Deus endureceu o coração. E Deus fez isso para mostrar que Ele é milagroso, que Deus é maravilhoso e que sua destra faz proezas. E se você olhar para as 10 pragas do Egito, cada uma delas incide sobre um dos deuses egípcios. Se você olhar lá para a praia do rio Nilo, havia um deus egípcio da água. Se você olhar para as pragas das moscas, existia um deus, uma entidade demoníaca egípcia das moscas. Lá no Novo Testamento, tem um momento que eles vão falar assim: esse homem está endemoniado. Olha para Jesus e fala: esse homem está endemoniado. Ele está a serviço de Beelzebu. A palavra Beelzebu, na sua origem, ela une duas entidades. Baal, que é uma entidade lá dos fenícios, daquele povo que circundava ali dos vizinhos de Israel. E Zebu, que é o deus das moscas. Então são duas entidades que se reúnem. Beelzebu são duas entidades juntas. É o Deus, o Senhor das moscas. Seria como se fosse uma entidade, um demônio, que Jesus Cristo vai refutar e dizer: se eu falasse em nome de Beelzebu, eu não tirava os demônios que estão nas outras pessoas. Um reino que ataca o próprio reino não subsiste. Então Jesus Cristo prova para eles que Jesus Cristo não está em nome de Beelzebu, mas Jesus Cristo está em nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas os egípcios já tinham uma entidade demoníaca que era o Deus das moscas. Os egípcios tinham uma entidade demoníaca que era o Deus das rãs. E é por isso que eles são acometidos. Em resumo, quando Deus manda as 10 pragas no Egito, Deus está humilhando a cada uma das entidades demoníacas que o povo egípcio cultuava e adorava. Qual é a última praga? Alguém se lembra? A última praga incide diretamente naquele que era considerado o maior Deus dos egípcios. O Deus dos deuses egípcios era o faraó. Ele comandava todos os demônios e entidades que os egípcios cultuavam. Ele era o maioral dos deuses egípcios. E a praga 10ª incide sobre uma humilhação na casa de Faraó. É como se Deus estivesse avisando para ele: você não é o Deus dos deuses? Então faz que a sua casa não seja atingida por essa praga. No entanto, por mais que pese a questão humana de deificar alguém, de cultuar alguém, de colocar alguém no pedestal como um ser humano, como Deus, Deus é o Senhor dos senhores. E não há entidade, e não há entidade egípcia, nem fenícia, nem edomita, que resista ao poder de Deus. A palavra de Deus é bem clara: quem poderá resistir ao Senhor? Quem poderá se assemelhar aos seus feitos maravilhosos? E é por isso que no capítulo 15 já começa dizendo que aqueles que estavam no mar de vidro, referência da glória de Deus, aqueles que estavam ali no mar de vidro, misturado com fogo, e que também venceram quem? Eles venceram 3 coisas aqui, aqueles que estão lá no mar de vidro. Eles já estão na glória, já estão ali cantando e louvando a Deus, adorando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Eles estão ali cantando. Eles venceram a besta, a imagem e o número do seu nome. Eles venceram a humanidade. Porque para mim, por mais que possa haver
uma revelação física e humana do anticristo. O anticristo já anda no meio de nós como um sistema que privilegia o homem, afastando-se de Deus. Se você olhar bem, o sistema faraônico, ele é anticristo, porque o faraó era considerado Deus e era adorado. Você não adorava Deus, você adorava o faraó. Ele era o Deus dos deuses. E é por isso que Deus endurece o coração dele, para mostrar para nós que não confiemos no homem. Mas é bendito o homem, é bem-aventurado o homem, é bem-aventurada a mulher que confia em Deus Todo-Poderoso. É melhor confiar em Deus do que em autoridades. Salmo 118 vai dizer: é melhor confiar em Deus do que se entregar aos príncipes. Então é melhor você é melhor você estar do lado de Deus do que você estar do lado de uma autoridade famosa, de um faraó, de um imperador, de um presidente da república, de um papa. É melhor você estar do lado de Deus e confiar em Deus, entregando os seus planos, seus desígnios para Deus, do que você apoiar o ser humano. E muitos pecaram, e muitos foram aqueles que foram atrás do pecado. Quando o faraó se coloca como Deus e é adorado, quando Saul se coloca como Deus e é adorado, quando Nabucodonosor faz uma estátua e pede para que todos o adorem, esse é o ser humano tentando fazer uma torre para chegar até Deus e ser mais poderoso do que Deus. Esse é um sentimento humano que um anjo, lá na fundação dos tempos, se rebelou contra Deus, achando que poderia ser mais importante, que poderia ser adorado, que poderia ser cultuado. E o final desse anjo está próximo, porque a palavra de Deus diz que ele já perdeu espaço geográfico no céu e foi lançado na terra. Ai da terra que vai receber o diabo que vai descer. Só que ele não está furioso, ele não está bravo só por causa disso, não. Nós vimos na lição anterior, no estudo anterior, que ele está bravo porque ele também tem pouco tempo, ele não tem muito tempo. Maranata, vem Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que se não fossem abreviados esses tempos, nem mesmo os mais fiéis suportariam. E Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos propósitos, e Ele sabe que nenhuma provação e nenhuma tentação será maior do que a nossa força para vencê-las. Então, esses que estão ali entoam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro de Zé. Quando Moisés cantou o seu cântico, lá no livro de Êxodo, Moisés havia atravessado o Rio Vermelho, e quando ele olhou para trás, enquanto os israelitas, o povo de Deus, olhou para trás, o mar que tinha se aberto para passarem de pé seco, de pés enxutos, o mar se fechou sobre os egípcios, sobre a cavalaria do faraó, sobre a entidade de faraó e os seus comissionados, os seus cavaleiros. Aquele que detinha o poder humano do império, um dos maiores impérios da terra, ele foi engolido pelas águas do Mar Vermelho, que antes deixou com que Moisés e o povo israelita passassem na frente. E o Mar Vermelho serve para separar duas coisas. O Mar Vermelho serve para separar a igreja de Deus, a igreja instituída por Jesus Cristo, e daqueles que tem a marca da besta de Cristo. E o Mar Vermelho, então, é uma referência do Mar de Fogo, onde serão lançados a besta,
dragão, o falso profeta, e todos aqueles que fazem parte da sua cavalaria, que vão ser pegos e lançados no mar. Jesus Cristo faz uma referência, ele chama lá de Guiena, ele chama lá de um local onde o fogo nunca acaba e os vermes nunca estão consumidos. Ou seja, quem for lançado no Guiena, quem for lançado no mar de enxofre, no lago de enxofre, vai sofrer consequências para a sua vida eterna. Ao contrário daqueles que estarão no mar da vida, louvando e adorando a Deus, cantando numa só voz, junto com o Cordeiro, o cântico de libertação, o cântico de Moisés. Vamos cantar um pouquinho? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificar o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de Deus, a maravilhosa obra de Deus se manifestou junto dos homens. A grande mão de Deus, a destra de Deus, fez coisas. É por isso que agora, irmão, enquanto isso aqui é motivo de preocupação para os ímpios, ou pelo menos deveria ser um motivo de preocupação, porque a eternidade inteira está reservada àqueles que não estão junto de Deus, para aqueles que não fazem parte da igreja de Deus. Aqueles que são considerados ímpios não estarão na glória de Deus pela eternidade, senão serão lançados junto com Satanás e sua comissão no grande lago de fogo. Era para ser uma preocupação, mas não estão. Mas o que seria uma preocupação para os ímpios? Para nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, é um motivo de alegria. E é por isso, irmão, que na minha casa, que na sua casa, que nas tendas do povo de Deus, há um grito só de alegria, há um grito só de glória a Deus, há um grito só de louvor, há um grito só de felicidade, há um grito só de coração em júbilo, porque está proposta para nós a vitória em Cristo Jesus. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, vai dizer que pelo versículo 9, todo joelho se dobrará diante da presença de Jesus Cristo. Pode ser até que não reconheçam e que não queiram viver, mas vão ter que se dobrar, vão ter que se ajoelhar diante de Cristo. E aqui tem uma referência disso. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Todas as nações, mesmo as ímpias, se colocarão diante de Deus e farão referência a esse Deus grandioso. Capítulo 16. Agora nós temos uma sequência, nós temos uma série de flagelos, de pragas, que significa que a taça da ira de Deus se encheu, e por se encher ela derramou. Quando os selos são abertos, na terceira sessão do Apocalipse, os remidos de Deus que estão debaixo do trono
e que foram mortos pelo mundo cobram de Deus uma postura. Não sei se vocês se lembram. A palavra de Deus diz: debaixo do altar de Deus, os mártires gritavam: até quando, ó Senhor? Até quando o Senhor aceitará a injustiça? Até quando os ímpios viverão? Até quando os ímpios poderão fazer as suas injustiças? Até quando o Senhor não vingará as nossas mortes, os nossos martírios? Nessa sessão, Deus está dando uma resposta a essa pergunta. Eu já falei uma vez, não existe pergunta sem resposta na Bíblia. Então, aqueles que fizeram os remidos de Deus, que morreram por causa do Evangelho, estão perguntando: até quando, Senhor, o Senhor vai ter paciência com os ímpios? Até quando, o Senhor não vingará a nossa morte? Deus não responde com palavras. Deus responde a eles com ação, com a sua mão poderosa, com a sua destra poderosa. Deus responde. E na primeira taça, que é derramada, que é dada ao anjo, se fazer derramar, conforme capítulo 16, versículo 2 de Apocalipse. Os homens recebem úlceras, e esses são os adoradores da besta. A segunda taça tem uma incidência sobre o mar, e essa incidência sobre o mar, a segunda e a terceira taça, é sobre o mar, os rios e todas as águas. Eu falei que esses capítulos de Apocalipse fazem uma referência à ira de Deus lá no Egito. Lembra do rio Nilo, que foi transformado ali em sangue? Naquela época nós tivemos um rio. Depois, na trombeta, nós tivemos um terço. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que essa praga, que esse flagelo, foi sobre todas as águas do mundo. E diz mais, diz que aqueles adoradores da besta tomaram daquele sangue. Imagina um mundo sem água. Imagina essa tribulação. Imagina viver no lugar de água, você vai ver sangue. É isso que Deus está propondo. E se água é vida, a transformação de água em outro elemento significa. Então traria morte para os peixes, traria morte para os animais marinhos, traria morte para todos os outros animais, traria morte para todos. A terceira taça, como já falamos, seria nos rios e nas fontes. A quarta taça, Deus dá poder ao anjo para derramar da sua taça sobre o sol. Mas não é um terço do sol, como nas trombetas, que avisavam que uma ira maior, que um momento maior, que o julgamento final chegaria, que o juízo de Deus sobre os ímpios aplacaria numa totalidade sem cura. Aqui o sol queima aqueles que saem do sol. Aqui Deus está dizendo que não vai ter condições de você sair em algum lugar. E o fogo, então, o calor abrasador do sol, não vai dar possibilidades para a sobrevivência humana e nem de outro animal. A quinta taça incide sobre o trono da besta, e nós temos trevas palpáveis. Nós não teremos, então, nós teremos trevas como se eu pudesse pegar o escuro com a mão. Lá no Egito também foi assim.
Vem a sexta taça. A sexta taça, ela incide sobre o grande rio Eufrates. E para eu entender o que é o rio Eufrates, eu tenho que entender que Eufrates já foi considerada nas épocas do Império Babilônico uma grande província. A província de Eufrates abarcaria toda a região da Palestina, toda a região onde está Israel, onde está aquela região da Ásia. Seria a grande província de Eufrates. Eu tinha a oriental e a ocidental. Se a gente for ler lá em Neemias e Esdras, a gente vai ver referência a essa grande província. Neemias falou diretamente com o imperador. O imperador deu cartas para ele, para que ele conversasse com o governador. E havia ali naquela região, naquela província de Eufrates, como se fosse um estado hoje, aqui no Brasil. O Brasil é dividido em várias unidades federativas. Então, aquela província tinha um governador. Neemias vai falar com esse governador para a reconstrução das muralhas. O Eufrates, então, é um rio que delimita a Palestina. Ora, se a taça da ira de Deus incide sobre o Eufrates, aquela região já não tem mais a proteção de um rio. O rio que circundava aquela região já não existe mais. Os inimigos, os reis da terra, então começam a atravessar onde era a região do rio Eufrates que secou. O rio secou. E agora eles podem passar, podem atacar. E aí, Deus já está dizendo no 7º flagelo. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito, está consumado, está terminado, está concluído. Quando Deus derrama da 7ª taça, quando Deus faz se derramar pelo ar, que o 7º anjo derrama da taça da ira de Deus pelo ar, todas as regiões da terra, todos os locais em que o ar alcança, vai viver desse flagelo, dessa praga que será lançada sobre os ímpios. Todas as ilhas fugirão, e os montes fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemavam contra Deus, porque esse flagelo do granizo é engraçado que no decorrer desses 2 capítulos, 15 e 16, enquanto a igreja de Cristo adora a Deus na sua glória, a igreja aposta, os seguidores da besta e do dragão, eles estão passando por todas essas dificuldades. Mas é interessante você perceber que por 2 ou 3 vezes Deus vai dizer aqui na sua palavra que o povo, ao invés de adorar, ao invés de reconhecer as proezas de Deus, os feitos de Deus, eles fazem o contrário, eles continuam blasfemando contra Deus, eles continuam falando palavras de blasfêmia contra Deus. E a blasfêmia, ela é considerada um pecado irreversível. E Jesus Cristo vai dizer isso para nós no Evangelho, quando ele diz que há pecados que podem ser perdoados, mas um deles não será perdoado em hipótese alguma. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito
Santo. E eu tenho comigo a entender que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Nada mais é do que você ver a obra de Deus. Nada mais é do que você sentir a obra de transformação de Deus na sua vida por meio do Espírito Santo. Nada mais é do que você reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Nada mais é do que você reconhecer o poder de Deus Pai Todo-Poderoso e a sua mão poderosa. Mas mesmo assim você blasfemar, mesmo assim você não reconhecer que Deus é poderoso na sua vida, mesmo assim você não reconhecer a dependência sua de Deus Pai Todo-Poderoso, nesse caso você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque Deus deu condições para que você soubesse, para que você fosse orientado, exortado, ensinado na palavra de Deus. Mas mesmo assim você abandonou a sua fé, mesmo assim veio a apostasia sobre a sua vida, e você blasfemou contra Deus, você blasfemou contra Jesus Cristo, e você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E eu termino aqui lendo Hebreus capítulo de número 10, versículos 26 em diante. Hebreus 10, 26, que diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso significa que você, por uma vez na sua vida, já foi beneficiado com o sacrifício de Cristo na cruz. Mas depois disso tudo, depois do planejamento de Deus Pai, depois da execução de Deus Filho e depois da capacitação do Espírito Santo, você ainda blasfema quando você traz a apostasia para a sua vida, quando você diz: não, eu agora não acredito mais. Eu acreditei por um tempo, passei até um tempo acreditando, isso aqui era muito bom, gostava dessa palavra, mas hoje eu vejo que essa palavra aqui não traz muita verdade, não. Eu prefiro então ir para o mundo, eu prefiro então voltar lá para o Egito. Quando acontece isso na vida do crente, não tem mais sacrifício que possa limpar, que possa purificar, que possa tirar os pecados. Porque conhecendo a verdade, se afastou dela. Sendo exortado, sendo ensinado e aprendendo, e levando para o seu coração a palavra, e essa palavra no seu coração dando flores como essa desse vaso aqui hoje, e essa palavra florescendo e frutificando no seu coração, chegou um ponto que blasfemaram, que ironizaram a palavra de Deus, que ironizaram aqueles que servem ao Cordeiro. Para esses não tem volta, para esses não tem sacrifício que limpe novamente, que purifique novamente. Para esses resta, infelizmente, vivenciar tudo que está aqui no livro da vida, capítulo 15 e 16, que mostra que nós temos um Deus misericordioso, mas quando Ele se afasta, quando Ele retira a sua presença, quando Ele retira o Espírito Santo de Deus da vida das pessoas, não existe sobrevivência, não existe como essa pessoa sobreviver, porque essa pessoa não quis continuar, essa pessoa não quis levar adiante, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo vivenciando as bênçãos e as proezas de Deus sobre a vida dessa pessoa. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, e que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o executor do planejamento de Deus sobre a sua vida, e o Espírito Santo de Deus
cada dia mais para viver a obra de Deus e para perseverarmos nessa obra até o final, para estarmos no mar de vida junto com os remidos de Deus, dando glória a Deus e adorando o Santo nome.